bem-vindos. Esse é o episódio de número 2 do Encontro de Titãs, esse novo podcast que a gente tem aqui nos canais da Aquavero. Vocês já devem estar acostumados lá com a Vin Hour, onde a gente convida alguns empresários, algumas pessoas de sucesso para contar um pouco da história da empresa que eles fundaram, do negócio que eles criaram. E nesse outro podcast, nesse podcast aqui do Encontro de Titãs, a gente convida assessores, referências da nossa empresa para contar um pouco da história deles como assessor, como eles chegaram até aqui e como eles se tornaram titãs aqui da nossa empresa. Então, estou mais uma vez aqui com o sócio fundador da Aquavero, Eduardo Siqueira, para mediar esse papo aqui com duas feras. Eu vou deixar o Dudu contar um pouquinho, fazer a apresentação desses dois aqui, duas referências aqui pra gente, né, Dudu? Em primeiro lugar, Arthur, obrigado pela participação de novo. Eu que agradeço, muito bem-vindo, Fernando Forscheid, o Fernandinho, entre diversos apelidos carinhosos que ele tem na empresa, e o Paulo Barreto, é o Pauleto, que hoje acumula também a diretoria comercial de filiais e de formação de assessores. O grande diferencial dos dois é se destacarem em todos os quesitos centrais que fazem um assessor de investimentos, né? Então, eu falo que existem aqueles 3 pilares de captação, receita e carteira, que é aquilo que dá uma longevitude ali na nossa carreira como assessor. E os 3 têm esse critério muito bem preenchido. E eu queria primeiro falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Eles que trabalham na empresa há 7, 8 anos, Fernando? 8 anos. 8 anos de Aqua, e o Paulo, 10. que já está há mais de 10 anos com a gente, ali é o primeiro assessor da empresa, né? Então, é um cara que é referência também para todo mundo. E contar um pouquinho da história de vocês para depois a gente circular nesses principais pilares dos assessores. Então, vamos começar por você, Fernando? Vamos lá, claro. Me fala um pouquinho, coisa que a gente já está cansado de saber, mas para você falar para o nosso ouvinte um pouco da história do Fernando, desde aquele menino da FAAP até ele entrar na Aquavero e onde que ele está hoje. Bom, legal. Vamos lá, Du. Obrigado aí pelo convite, você e o Arthur aí participar junto com o Paulo. Então, como começou, né? Eu até gravei um vídeo explicando um pouco da minha história, e foi assim, sem nenhum tipo de programação, né? Porque eu entrei em 2015, né, na antiga Aqua, né? Hoje temos os mais antigos aqui, né? Só faltou o Edgar aqui, né? E eu fiz Direito na FAAP, né? Me formei, atuei como advogado por alguns anos, mas sempre gostei do mercado financeiro. Desde moleque, acompanhava ali mais ações, né? Lia bastante coisa. Então, na época da faculdade, eu era aquele cara que, enquanto todo mundo falava ali de julgamento, de casos, eu falava de, sei lá, Warren Buffett, de compra de empresa. Então, assim, eu era o cara que seguia nessa linha, né? Mas não me arrependo, teria feito de novo. Acho que a faculdade de Direito me deu uma amplitude de pensamentos, né? E experiência, e me formei, atuei como advogado um bom tempo, né? Tive escritório próprio, mas chegou num ponto que, depois de um acontecimento na minha família, eu falei, bom, agora eu quero seguir meu caminho e não chegar daqui 10, 20 anos e falar que eu queria ter feito alguma coisa diferente, né? Porque hoje a maior reclamação das pessoas é isso, né? Elas estão infelizes, insatisfeitas nos seus trabalhos, mas têm medo de mudar porque ou estão numa grande corporação ou num grande escritório e tem aquele receio, né? Fala, putz, eu vou sair dessa grande empresa, o que eu vou ser, né? Empreendendo, né? E tudo mais. Eu não tive esse medo, eu falei, vou sair, fiz sozinho lá, eu fui atrás dos cursos, né? Ancor, na época, não sei se hoje em dia ainda faz, os cursos aos sábados, foram acho que uns 4 sábados, fiz o curso, passei de primeira na prova, e na época a nossa antiga parceira fazia alguns eventos ali na sede dela, ali aqui na Faria Lima, para atrair o assessor, né? Olha como mudou o nosso mercado. Antigamente, a XP, BTG, Ágora, né? Tinham que ir atrás, né, dos assessores, né? Hoje, a assessoria é uma profissão que é renomada, né? Vamos dizer assim. Na época, não era. Tinha até uma pessoa que fez o curso comigo que falava assim, agente autônomo é muito mal visto, porque ele se identificava com aquele agente autônomo da época de mercado ações, de ações, né? Ali.
Então, na época, eu nem entendi direito porque ele falou aquilo, né? Até falei, pô, que estranho o cara falar isso, né? Mas depois, a hora que você tá no meio ali, você entende como que era o mercado antes e como que era o mercado naquela época. Mudou muito, né? Fiz a prova, passei, fui nesse evento, me indicaram 3 escritórios. Essa é uma história que eu gosto de contar, eu conto até no Integra, na época que eu participava, mas eu acho muito interessante porque... o primeiro escritório que eu fui era o número 1 da nossa antiga casa, né? E você que está de fora e chega no lugar e fala assim, pô, você está em contato com o número 1, você já imagina que isso é algo bom, né? Você fala assim, pô, já comecei bem. E na minha cabeça assim, putz, já me indicaram o número 1, então já estou bem e tudo mais, tal. Fui lá, bati um papo com o gestor do escritório, pô, gostei de você, vem aqui no evento. Aí fui lá no evento, eu vi que era meio que um histórico de cada um meu por si ali, mas até então eu não tinha muita base, né, do que era bom, o que não era. Aí moral da história, não, gostei de você, tá certo, tal, beleza. Voltei para casa, passou alguns dias, falei assim, e aí, quando que eu começo, né, tudo mais. Até hoje ele não me respondeu esse e-mail. Caramba. Pô, mas você checou certo ali? Será que ele não foi pro spam? Não, eu chequei. Imagina, naquela época, pô, você tava ansioso, né? Você dava um F5 ali a cada 1 minuto ali, né? Então, a história é engraçada, né? Eu tinha que estar aqui, né? Não é que foi o acaso, né? Então, a Aqua foi a última história que eu visitei e foi assim, né? De cara, né? Eu lembro que eu conversei, né, com você, com o Edgar, depois com o Paulo, né, que foi o último que eu conversei, e o Paulo até falou assim, né, ó, eu estou um pouco preocupado porque aqui você não vai ter nada fixo, né, e tudo mais, vai ser difícil. Eu falei, não tem problema, é o que eu quero mesmo, vamos embora, porque ali eu já senti que a pegada ia ser diferente, sabe, ia ter uma ajuda, né, alguém ali para me ajudar no meu caminho, né, e foi o que realmente aconteceu, né. Eu lembro da entrevista até hoje, Fernandinho, você levantava a cabeça assim, dava para ver que você estava com sangue no olho ali. E aí depois eu comentei, falei, pô, mas ele não é um cara muito expansivo, né? Será que vai? Aí o Paulo falou, não, eu quero esse cara no meu time. Que sorte, né? Que o Paulo tava lá, né? mas foi isso. Eu lembro até hoje também. Então, assim, foi muito despretensioso o começo. Era com muita vontade, né? De fazer mesmo a virada. Quando eu fiz essa virada, eu larguei totalmente, né, a advocacia. Então, tem muitas pessoas que entram no nosso mercado e meio que falam assim, olha, eu vou trabalhar aqui com o que eu faço e também vou ser assessor, né? Isso não dá certo, porque... Uber, tipo Uber. Tipo não desmerecendo Uber. a profissão, mas assim, não dá para ter 2 profissões, né? Sim, porque você não foca, né? Você não consegue ter um foco. Na minha outra profissão eu recebo um valor interessante, então imagina se eu tenho uma reunião marcada e um outro compromisso, pô, óbvio que eu vou abrir mão, né, do que é incerto para ir no certo. Então você acaba que meio não dá certo nem no caso nem no outro. Eu abri mão de tudo, pô, e segui aqui. Na época era um mercado muito diferente do que é hoje, né? Era um mercado que estava em desenvolvimento ainda. Muito do que nós temos hoje, por exemplo, um COI, a gente viu, né, o início do COI, né? Então... E o fim, né? O início e o fim do COI. É verdade. Demonizaram o produto. Aí só da gente distribuir um COI de renda fixa ali, só o nome COI o cliente já, não quero porque o consultor fala mal do COI ali. Né? Exato. E na época, assim, pegamos vários COIs aí bons que saíam com 3, 6 meses. Então, foi algo bem interessante, né? Mas o começo foi assim, foi intensidade, né? O que eu falo para todo mundo. Eu lembro até hoje uma coisa que me marcou muito, né? Era eu, né? Na época tinha o Carlos e o Henrique, né? Que eram estagiários, mas eu basicamente fazia o trabalho deles também, para realmente aprender e estar por dentro das coisas, né? Não tinha essa diferença, sabe? Eu sou assessor, eu não faço isso, não. A gente tinha até aquele grupo lá no WhatsApp, assim, quem pode fazer um resgate? Eu ia lá e ajudava, né? Então, o que me ajudou muito foi isso, né? De entrar ali, do zero mesmo. Né? E eu lembro até assim, o Paulo, né? Ele falou assim, quem quer um cliente de 5 mil? Eu levantava a mão.
E alguns desses caras de 5 mil atrás, hoje tem, sei lá, seus 500, 1 milhão, até mais. São grandes clientes seus hoje. Então, isso foi um aprendizado muito alto. Então, assim, no começo foi isso. Foi intensidade, era reunião. Não tinha também isso que a gente tem hoje de Uber, táxi, né? Era super apertado, né? Eu lembro até o Edgar falava assim, né? Pô, mas vai nas reuniões, né, de táxi, né? E, tipo, não tinha dinheiro para pagar o táxi. Né? Porque hoje está até mais despojado, né? Depois da pandemia. Na época, não. Na época, você tinha que ir de terno, né? Camisa. Imagina, você saia num calor aí de quase 40 graus, você já chegava meio bagunçado no cliente, né? Então, porque não tinha. Era ônibus mesmo. Subia a Augusta inteira para pegar o metrô ou pegava ônibus na Rebouças. Então, era assim, a gente se virava como dava, né? Sim. E era aquela coisa, era uma reunião... sei lá, na Lapa, outra reunião na Paulista, depois a outra... Aí você chegava lá, eu não tenho interesse. Eu falei que eu não queria, aí você tinha que voltar, né? Quando o cara te recebia, né? Então tinha muito isso também, porque era... Basicamente a gente fazia muito cold call, né? Então tinha muito disso, né? Eu acho que esse foi um grande acerto na vida de todo assessor, inclusive você, que é de não ter plano B, né? Então, não foi de manter a sua profissão e quando desse certo a profissão de assessor, você largava aquela primeira profissão. Não, já largou aquilo lá, agora eu preciso fazer isso aqui dar certo. Porque já é uma carreira que tem passa da linha de arrebentação, demora um tempo, né? Se a gente se dedicar full time, se a gente se dedicar part time, aí vai demorar muito mais. Então, pode ser que a pessoa acabe desistindo da profissão. Então, isso que eu vejo que foi o principal acerto seu e que, na época, que não era uma profissão tão óbvia como é hoje, foi uma atitude que demandou muita coragem, né? É foco, né? Acho que não só na nossa profissão, né? Mas qualquer outra, né? Você tem que... Se você toca uma empresa e começa a fazer muito investimento fora, você acaba desfocando em algum momento, né? Você tem que estar focado ali no seu negócio. E o nosso não é diferente, né? E mesmo hoje crescendo, a base é a mesma dos anos atrás, né? Atender bem um cliente, informar o cliente das oportunidades, né? Não mudou basicamente nada, né? O que a gente tem hoje é mais ferramenta para trabalhar, né? Mas nosso trabalho é o mesmo, né? Agora, Dudu, um ponto legal aqui da história do Fernandinho é que muitas pessoas acham que para fazer uma transição de carreira para o mercado financeiro, trabalhando como assessor, essa pessoa precisa vir de uma área comercial. Ela precisa ser vendedora. E não necessariamente isso é verdade, né? Fernandinho era advogado. Obviamente que tem um escopo comercial, tem que falar com pessoas, mas não trabalhava diretamente com vendas, né? Não, é muito mais técnica. Muito mais técnica e deu muito certo como assessor. Então, já tira aqui uma dessas místicas que existem, que é... Não, se você vai ser assessor e não veio de uma área extremamente comercial, você não vai se dar bem. Isso não é verdade, né? Você sabe que... não é verdade, mas a maioria dos assessores acabam vindo de área comercial. Até no prêmio de um dos melhores assessores que o Fernandinho recebeu, eu lembro que eu falei, esse aqui é um dos poucos casos invertidos, né? Que é aquele cara que não é um cara mais técnico que vira comercial. Exato. Normalmente o cara comercial que vira mais técnico, verdade. né? Aprende ali sobre os produtos e se vira na parte técnica e vai para as vendas. De fato, esses caras em maior número dão certo, mas não é uma ciência sem exceções, né? Exatamente. Uma parte que eu acho interessante, até da época lá do História na Augusta, né, eu também conto esse caso. Isso mostra essa parte de intensidade, né, independente, né, da onde eu vim, né. Na época, o Paulo falou assim, olha, vai ter um CRI, acho que era CRI Iguatemi, e entregaram, né, uma lista, né, uns nomes para mim, para o Carlos e para o Henrique para trabalhar ali os clientes, né? E o prêmio era de R$1.000 para quem fizesse mais CPF. Aí começou os dois ali, imagina, 10 anos mais novos do que eu, molecada, ligava para um cliente e ia na lousa. A gente tinha lousa na época, né? Ninguém sabia disso, mas o nosso patrimônio e as campanhas eram marcadas numa lousa. Uma única lousa comportava todas as informações, né? Não tinha BI, não tinha nada dessas coisas que a gente tem hoje, né? E aí ia lá o Carlos, ligava para um cliente, ia lá e marcava. O Henrique ia lá e marcava. E aí o que eu fazia, né? Eu falei, bom, eu tinha que ter uma estratégia, né? Porque eu sabia que meus concorrentes eram muito bons, né?
E aí eu fazia as ligações e ia marcando no meu próprio acompanhamento ali, né? No caderninho ali escondido. Aí deu assim, tipo, uns 15 minutos para acabar. Eu fui lá, levantei. Eu lembro até hoje da cara dos dois, tipo, me olhando assim, não. E aí eu só marcando ali. E aí eu dei uma margem boa, assim, sabe? Tipo assim, uns 10 nomes, assim, porque eu sabia que se fossem, tipo, uns 5, eles conseguiriam me alcançar em 15 minutos. E aí os caras, não acredito. Escondeu o jogo. Aí ali foi bom, que até o próprio Edgar falou, pô, ele entendeu o jogo agora, né? Então, e aí eu ganhei os R$1.000. Então, assim, R$1.000 naquela época, pô, fazia uma baita diferença. Pô, era o almoço do mês ali, pô. A gente pensava dessa forma, né? Quando captava um cliente lá, sei lá, de 100 mil, 200 mil, eu sempre fazia o cálculo de assim, pô, quanto que esse cara vai me aumentar a minha renda, né? Então, ele vai aumentar a minha renda em R$50 por mês, pô. Já paga um almoço a mais por mês. Eu pensava muito dessa forma ali no micro. Na época, assim, isso daí é bom, porque eu falo para todo mundo, as equipes têm que ter esse espírito de competição. Não dá para uma equipe ter pessoas que ficam se jogando para baixo, né? De chegar assim, o dia tá ruim, que pena, né? Vamos lá conversar, e o outro puxa, Tem que ser o oposto. Na nossa época era muito assim. Eu, o Carlos e o Henrique, a gente fazia muito disso. Então, putz, isso aqui não tá legal. Melhor isso daqui. Ajusta isso. Então, era um puxando o outro. Assim, lá dentro do escritório, a gente queria se matar, no bom sentido. Para um ganhar do outro. E foi isso até hoje é assim. Competição, né? Isso não mudou. A hora que eu vejo lá, tem um ranking... alguém tá acima de mim lá, eu fico puto também. Isso não mudou até hoje. Não dá. O dia que morrer isso daí, você morre como assessor. Né? Exatamente. Então, assim, eu falo para os líderes, tenham pessoas que tenham esse sentimento de competição dentro de si. Porque quando não tem isso daí, é insucesso para a equipe, para o líder, para todo mundo. Tem que ter essa competição interna. Seja na época com dinheiro, seja, sei lá, com almoço, ou seja mesmo também isso que você falou, Du. Você fez, é o que você vai ganhar isso daí. Já boletou quanto hoje? Já pagou seu almoço hoje? Então é legal ter esse tipo de coisa, sabe? Desde o pequeno até o número maior, né? Que é o nosso recebimento mensal, né? Perfeito. Muito bom. E você, Paulo, como é que foi a tua história aí? Um pouquinho mais longa, mas já está acostumado a contar. Não tem tanto conteúdo quanto o Fernandinho, mas eu, ao contrário dele, que o Arthur comentou, sempre fui comercial, né? Então, depois de anos como bancário, não aceitei algumas coisinhas ali na última casa que eu trabalhei. Saí, fui saído, né? E aí fui fazer um monte de coisa. Quando eu conheci o Edu, eu vendia peixe, eu vendia tecido, e eu estava começando a representar uma casa, um atacadista que vende de tudo, desde palito de fósforo a molho de tomate, né? O carro-chefe nosso era pegar pizzaria. Então eu saía para a rua de manhã, pegava o metrô, então qualquer coisa podia ser meu cliente, né? Então uma loja que vendesse travesseiro era cliente, uma padaria era cliente, né? Os restaurantes japoneses que eu buscava, que é onde estava meu forte. E ali, e só que não larguei o mercado financeiro. Eu gostava muito, tinha um amigo que estava na Um Investimentos na época, falecida Um, né? Um acho que não tem mais, né? Não. E ali comecei, ali que eu conheci um cara que era da XP e tal, e que me apresentou o Edu. E eu gostei muito do projeto inicial do Edu, porque eu estava nessa toada forte o dia inteiro, uma intensidade louca de tudo. Outro dia eu achei um caderninho meu da Bom Peixe, e daí lá tem, né, 50 mil de CDB, 10 quilos de atum, $5 mil. É uma loucura. Não sei como eu conseguia, mas dava um jeito. 50 mil no CDB. Ia fazer. Entrega, né, CDB, né? E aí o Edu me falou um negócio muito legal, porque na era um negócio muito isso que eles falaram, de renda variável. Era só renda variável. Só o Edu veio dar um investimento também, ele sabe. Era muita coisa errada, vamos falar aqui, só para deixar resumido. E aí eu conheço o Edu, que por sinal tinha essa mesma cara que tem hoje, há 10 anos atrás, impressionante. Ele senta na mesa, assim, quando ele está comigo e fala, eu vou fazer isso aqui, o meu acordo com você seria assim, assim, assado, renda variável que você fizer é seu. Eu falei, calma aí, como assim? Nosso trabalho é renda variável. Ele falou, não, meu projeto é de longo prazo, o que eu quero é trabalhar o cliente, então eu vou focar em renda fixa, em fundos. Eu fazia conta, eu falava, cara, não vai fechar. Esse cara é louco. Mas depois eu parei e falei, porra, olha o sentido que faz. Então eu vou trabalhar em função do cliente mesmo. E aí eu comecei a trabalhar mesmo, a ter uma carteira de clientes pensando no médio e longo prazo.
E uma coisa que até hoje a gente tem, eu sei que faz parte, né, tal, mas eu evito. Eu sempre evitei como assessor e eu evito hoje. Até as pessoas que trabalham perto de mim veem que eu falo pouco sobre receita, porque a receita é consequência do nosso trabalho. Se você fizer a alocação, se você fizer a distribuição dos produtos, você vê lá as ofertas da semana, o que tem, as melhores taxas, tal, os destaques. Se você fizer aquilo, você vai receitar. Então, eu nunca me preocupei com receita. E com o Edu começou aquilo. O Edu, na época, ele adquiriu carteira de cliente de um assessor que estava para sair, um escritório de menor porte. Eu lembro do escritório de menor porte, RX, se não me engano, e tinha lá uma lista com 500 clientes nativos. Eu falei, nossa senhora, pô, são 500 pessoas que não têm dinheiro na casa, mas que já abriram conta. Então, em algum momento, se interessaram. Saíram, não saíram, não sei, mas, pô, vou em cima. De lá foi o meu maior cliente, né, que... É uma história que eu já contei algumas vezes, que hoje é um cara que tem aí mais de 30 M comigo, um cara totalmente fidelizado, que está comigo desde 2014 ou 15, quando eu comecei a atuar ali. Então, isso já me remete a um pouco do que eu faço até hoje. Hoje, numa escala menor, hoje a minha intensidade muito mais é em ajudar os assessores, né? Eu me cobro muito em falar com pelo menos 3, 4 assessores por dia de como eu posso ajudar, né? E dando dica, porque também ficar só passivo, né? Como é que eu posso ajudar? Não, eu ajudo, né? Então, acompanho alguns números, vejo algumas alocações, quem fez mais, quem fez menos, vejo muita linha de discurso e ajudo. Mas antes, como assessor, a dica que eu sempre dou é essa intensidade que o Fernandinho falou, e ele sabe bem disso. Pô, não conseguiu falando com 10? Fala com 15. Não conseguiu falando com 15? Fale com 20. Não conseguiu falando com 20? Fale com 25. Vá até o extremo. Né? E eu acho que na época, o Fernandinho bem falou aqui, a gente não tinha o que a gente tem hoje. Então, pô, áreas de apoio, né? O BI, tem tudo hoje. Então, pô, são facilidades. Só que eu não posso me apoiar nelas, né? Então, outro dia eu brinquei com o assessor e falou, pô, tô esperando vir um mapeamento. Eu falei, não, cara. Mapeamento é legal, você vê para onde você vai, mas, cara, começa a ligar. O seu maior cliente, ele pode fazer esse produto. Então, acho que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem a nosso favor, mas a intensidade de iniciar o nosso contato, né? Hoje, no bate-papo que eu tive com os trainees, eu falei, gente, vamos se incomodar os rankings que a gente faz, e eu faço muito isso, né? Eu gosto de deixar o ranking exposto e eu vou frisando sempre os maiores, né? Os melhores, e não vou falar de quem está abaixo. Mas o nome dele tá ali, né? Eu não falo, mas tá todo mundo se vendo. Cara, você tá da média para baixo, cara, se cobre. Você não pode estar abaixo da média. É ruim, né? Abaixo da média você tá abaixo da mediocridade. Você que me ensinou isso, né? Que média vem de medíocre. Né? Medíocre não é pejorativo. Medíocre vem de média. É de média, né? Então tá abaixo. E tá acima, pô, vamos ver se alguém tá fazendo. Então hoje, eu comentei com os trainees, né? Cada um tem uma loja dentro do shopping Aquavero. As condições são exatamente as mesmas para cada proprietário da sua loja. Vocês estão tão bem distribuídos quanto num shopping, lá no melhor piso, né, no filé mignon do shopping. Pô, se tem um cara abrindo 20 contas por mês e captando 1 milhão, e você está abrindo 2 contas captando 100 mil, o que você está fazendo de errado? Vamos trabalhar junto? Vamos fazer umas ligações juntos? Vamos, mas vamos também ver o que esse cara está fazendo. Então, assim, essa intensidade que eu vim lá de trás, pô, que eu precisava, né? Eu saía de casa, pegava o metrô, eu lembro que eu fazia aquela linha azul, né? Que eu morava perto do Paraíso, eu subia, e aí ia na Ana Rosa, no dia seguinte ia na Vila Mariana, depois era Ana Rosa, Santa Cruz, Praça da Árvore. Eu ia parando cada dia numa estação e andando a pé. A minha intensidade era essa. Eu tinha que andar o máximo de ruas possível para deixar meus cartõezinhos lá de distribuição de peixe, de produto, de blá, blá, blá. Hoje é mais simples. Hoje o cara senta lá, para quem que eu vou ligar? Acabou meu Family and Friends, acabou minhas indicações, acabou tudo. Pega no Google e digita lá, escritório de advocacia. Sai ligando. Então hoje está muito mais fácil. Não estou falando que o trabalho é mais simples. Tem mais concorrência, tem mais tudo, né? Mas eu acho que o que a gente passou lá atrás, hoje a gente consegue, de uma maneira simplista, mitigar um pouquinho, né? E fazer com que vocês consigam, né? Os assessores novos consigam desenvolver melhor esse trabalho. Eu digo que a essência não mudou. Né? A gente teve atualizações, né? A gente tem dificuldades e facilidades. A gente tem mais facilidade tecnológica, por exemplo, tem mais dificuldade porque agora a concorrência é um pouco maior, mas a dificuldade final acaba sendo a mesma. Né? E o que deu resultado lá atrás continua dando resultado hoje, que é a intensidade. Isso que você falou de pegar no Google, simplesmente a gente pode bater ali o endereço da Aquavero aqui na Faria Lima e vai aparecer todas as empresas que estão no nosso prédio. Vamos ligar para essas empresas, vamos dar palestras de investimentos, vamos ligar para os
donos das empresas para lhes abrirem conta. Será que todo mundo já fez isso? E no prédio vizinho, e no prédio da frente? Então, só aqui na Faria Lima a gente já tem milhares, né, de clientes que possam ter perfil de investimento. Então, realmente, esse tipo de conversa acaba abrindo a mente para a gente ser mais criativo, né, na prospecção. Olha que criatividade legal. Um dos trainees fez um negócio, não sei se ele vai ficar bravo de eu contar o que ele fez, mas é uma boa prática, eu gosto de distribuir. Ele chegou para mim e falou: Paulo, pesquisei no Reclame Aqui, escritórios de investimento, tem muita reclamação. Eu falei, dei corte, falei, que onde vai chegar, né? Vamos lá, bora. E aí eu entrei no Instagram desses escritórios. Eu falei, por que, meu garoto? Ele falou, porque daí eu fui nos seguidores desse escritório, que tem possibilidade de serem clientes desse escritório e de estarem insatisfeitos. E mandei um direct para esses caras. Corre o risco de eu estar mandando direct para o assessor, para o pai do assessor? Corre. Mas eu também peguei, de repente, um cliente que está insatisfeito. E nessa ele já abriu 2 contas já. Então, assim, é a criatividade do negócio. Então, hoje a gente tem mais ferramenta. Necessariamente o cliente precisa estar insatisfeito, né? Hoje o cliente ele pode querer ter mais de uma conta em plataformas diferentes, né? Tem produtos que às vezes a gente oferta aqui que são exclusivos. Então, o cliente ele pode ter curiosidade de experimentar também a plataforma, né, da Aquavero no BTG. E essa parte de produtos exclusivos é justamente quando me ligou uma vendedora de joias e falou, meu nome é fulana, eu queria te vender joias para o Dia das Mães, né? Eu falei, meu filho vai nascer agora, se for me vender fralda, aí eu posso até mudar a conversa. Agora, joia não estou no momento, não. Mas me indica alguém, então, que possa comprar joias. Né? Olha que legal, a nossa prática é igual à da vendedora de joia. Né? E o mesmo vale para todos os assessores. Né? Então, olha, eu queria abrir sua conta. Não tenho interesse, então me indica quem tenha. E aí a pessoa mesmo ela pode, numa abordagem que você faça bem feita, principalmente ali na primeira ligação, a pessoa vai ficar disposta a te abrir portas. Mesmo que ela não vá abrir conta naquele momento, ela vai indicar outras pessoas. Tem uma prática muito legal do pessoal da Vinseg ali, né, de seguro de vida, que fala, eu não fico bravo se o cliente não comprar um seguro de vida, mas eu fico chateado se ele não me indicar pelo menos 5 indicações. Sim. Né? Então, olha só como é o espírito aguerrido ali do comercial. E a gente tem que ter um pouco dessa prática. Eu vejo que a gente está evoluindo bastante nesse sentido, mas como o nosso trabalho é muito no boca a boca, então é super importante que a gente sempre tenha esse hábito. Às vezes a gente fica esperando a recomendação, mas o nosso cliente nem sempre é comercial. Nós somos. Então, a gente que tem que pedir. E também, às vezes, o cliente ele nem sabe que ele pode te indicar. Às vezes tem cliente que fala assim, Fernando, eu comentei de você para uma amiga, para um familiar, eu posso te indicar? A gente fala assim, óbvio, né? Mas para o cliente, às vezes não é tão óbvio assim, porque eu sempre falo assim, contem para o seu cliente que o nosso trabalho depende de recomendação, de indicação. Na primeira reunião eu já falo isso, então a indicação ela vem de forma mais automática, explicando, fazendo um bom trabalho, você estando satisfeita, vai me indicar e recomendar, né, amigos, familiares e tudo mais. Mas tem assessor que às vezes esconde isso e acaba tendo mais dificuldade mesmo, né, de conseguir recomendação. Mas isso daí, do que você falou até, que o Paulo comentou desse caso, na época, eu lembro até hoje, assim, eu ia dormir, tomar banho, fazer o que for, pensando em como captar cliente, assim. Isso é uma coisa que, assim, você não pode perder no começo. Depois de um tempo, a hora que a sua carteira cresce, a indicação, ela vem de forma mais automática, né? De pessoas que você já atende super bem há muito mais anos. Mas no começo, você tem que fazer isso que o Trini fez. Pensar diferente do que estão fazendo. E tem que ser... Era assim mesmo. Tava tomando banho, pensando como que eu posso captar, não sei o que ela sabe. Aí o negócio aparece, né? Mas tem que ter essa intensidade também para iniciar uma carteira, né? É inspiração e transpiração, né? E tem uma coisa, são 5 indicadores de desempenho que todos eles andam juntos. Abertura de conta, captação, receita, NPS, né? Tem mais algum que eu estou esquecendo aqui? Captação, receita e tamanho da carteira. Né? Esses 5 indicadores todos andam juntos. Se a gente faz um bom trabalho em qualquer um desses itens,
os outros KPIs vão subir também. Então, se a gente está ofertando os melhores produtos para o cliente, a gente está correndo atrás ali para ofertar bons produtos para o cliente, ele vai ficar satisfeito, ele vai indicar outros clientes que vão abrir mais contas, ele vai mandar recurso que ele recebeu ou que estava em outras casas, né? Ele vai fazer a alocação, então, consequentemente, você vai ganhar e, com isso, sua carteira também vai subir, porque o rendimento do cliente, além do dinheiro novo, também cresce. Então, esses 5 indicadores andam juntos. Às vezes, a gente fica retraído de, já falei muito com o cliente esse mês, pode ser que ele pense que eu estou querendo vender coisa para ele. Na verdade, não. Eu estou oferecendo só aquilo que tem de melhor. E se eu entrei em contato com aquele cliente mais vezes naquele mês, é porque era um mês de muitas boas oportunidades mesmo. Sim. Vai ter meses que eu vou entrar em contato menos com ele. Mas é muito importante a gente manter essa proatividade de oferta de produtos. Eu vejo que todos os dias que é fechamento de alguma reserva de oferta, é o dia que tem maior captação. Eu fiz hoje, inclusive, esse levantamento, e assim, os picos de captação são aqueles picos quando é o dia que vai encerrar aquela oferta, que normalmente é quando o cliente manda o recurso, né? Então, a gente tem que ter muito desse hábito, e essa inspiração que você falou no banho também é importante, né? Tem aquele momento que a gente está sozinho, que é o momento que a gente está relaxando, e é bem nesse momento que a gente pensa sobre vários assuntos. E quando a gente foca em trabalho ali, a gente sai com várias ideias, né? Ô, Paulo, onde que você mais se inspira? É no almoço? No trânsito. No trânsito? No trânsito, ouvindo música. Eu gosto muito de... Eu dou sempre um exemplo, né, para os assessores, para eles usarem esse momento para se informar, né? Então, nesse ponto, eu não sou tanto exemplo. Mas eu acho que, como tudo na vida, é um equilíbrio. Né? Eu gosto muito do equilíbrio. Eu falo muito isso pro meu filho, né? Que o mais importante na vida é você ser feliz com equilíbrio. Não adianta fugir muito disso, que se você não for feliz, cara, não adianta você estar ganhando dinheiro, estar fazendo um negócio legal, que uma hora míngua. Enfim, mas dentro desse equilíbrio, você conseguir utilizar esse momento do trânsito, né? Um pouco se informar, né? Ouvir um pouquinho de notícia, 1 Minuto Musa, que é um negócio que eu gosto. Mas também se animar, né? A música me põe muito para cima. E o assessor é meio que um mix disso, né? Ele precisa estar bem informado? Precisa. Mas ele também precisa estar com aquele gás de prospectar. Então não adianta só você ser aquele cara 100% bem informado, saber tudo e guardar para si. Então você tem que saber passar. Então você tem que estar com o gás. Então, acho que é importante isso. E eu sou um cara que no trânsito, seja no Uber, ou seja dirigindo, eu gosto muito de me automotivar. E tem essa questão que você falou também, que é nos dias ruins, né? Então, nos dias que a gente se motiva, nos dias que a gente se inspira, mas como a gente lida com aquele dia horroroso? Tô tendo um dia péssimo. Seja porque eu tô com um problema em casa lá, a mulher teve alguma consulta de urgência, ou, sei lá, estou reformando a minha casa e isso me dá uma cabeça ruim, ou recebi notícia ruim no trabalho mesmo. Isso é super importante também, a gente transmitir isso para as pessoas de como que a gente lida com esses dias. Eu, por exemplo, se eu estou num dia horrível, eu saio do escritório e vou, sei lá, tomar um café fora, ou vou no clube, só volto quando eu estiver bem, para transmitir boas energias, e também é isso que vai me dar uma melhor performance, né? Eu ficar ali naquele mood negativo, eu não vou dar resultado também. Como que você lida com esses dias ruins, Fernando? Isso daí faz parte do dia a dia, né? Porque se a gente for pegar e fizer um estudo, né, do passado, da prospecção, a gente teve muito mais não do que sim, né? Quantas portas que a gente bateu aí que não deu certo, não virou cliente. Não é por isso que você tem que desistir. Então, assim, tem dias que tudo dá certo, tem dia que tudo está dando certo, aí chega no final do dia, você tem uma ligação ruim de um cliente, de alguma forma. Acho que assim, é saber separar bem, sabe? Você ter onde você se apoiar. Isso que você falou, você sai daqui e vai para o clube. Então, é saber equilibrar. O que o Paulo falou, não adianta nada você chegar aqui, dar tudo certo, mas em casa tá uma porcaria. Então, você tem que saber ter esse equilíbrio. Sim. Eu mesmo, isso que o Paulo falou, por ele no trânsito, ele pensa bastante. Eu sempre busco acompanhar conteúdos diversos do nosso. Se você me perguntar quem que é o influenciador financeiro do momento, eu não sei, eu não acompanho. Não gosto, é uma coisa minha, nunca gostei assim, nunca achei interessante.
Tem muitos caras que são muito bons e estão fazendo um trabalho muito legal, não tenho nada contra, mas é que eu não gosto. Eu gosto de ver coisas de, sei lá, aviação, esporte, sei lá, comédia. Então, assim, você vai entendendo porque, no final, tudo é uma coisa só, né? São negócios diversos do nosso, mas são negócios que as pessoas também têm clientes, têm sócios, né? Isso acaba te dando uma base boa aqui dentro, com a nossa equipe, com nossos clientes, né? Com os nossos sócios aqui. Então, o que eu faço é isso, é sempre buscar conteúdos diversos e até para falar com o cliente, né? Porque eu falo para todo mundo, assim, mesmo eu tendo esse meu jeito, com qualquer cliente, assim, pode ser um médico, um aviador, sei lá, um engenheiro, em 15 minutos eu sei falar do negócio dele. Passou de 15 minutos eu já não sei mais. Então, é bom você, sabe, sair um pouco, ler coisa diferente, sabe? Sai um pouco desse negócio de só o mundo de investimentos, só livros de autoajuda para melhorar o seu negócio. Isso tudo é passado, né? Você pega um livro de autoajuda aí, isso já foi implementado em várias empresas e já está passado. Então, é bom você estar sempre se atualizando de informações, né? Pessoas que você admira também, sei lá, esportistas e tudo mais. É bom você ir vendo frentes diferentes, né? Então, é isso. É sair daqui, desligar a chavinha mesmo, sabe? Volta para casa, marca um jantar fora, vai encontrar o pessoal, dá risada. Porque é sempre assim. O dia que dá tudo certo, tô com sorte. O dia que deu errado, tô com azar. Não funciona assim. É a vida de todo mundo. Aí fora é assim para todo mundo. Não adianta a gente achar que é diferente dos outros, né? Então, não estressar, tá trânsito, volta para casa tranquila, não precisa ir brigar no trânsito, sabe? Então, são essas coisas pequenas aí, mas também é muito de, sabe, desligar. Pega conteúdos diferentes, vai sair para bater um papo, encontra gente e desliga mesmo. Mas é claro, né, que como comercial a gente nunca consegue desligar 100%, né? Então, tá numa roda ali, então você sempre puxa o negócio, né? Mas só o fato de você interagir com outras pessoas de outros mercados, o assunto não vai ser exclusivamente o seu assunto, vai ser o assunto das outras pessoas. E você alimenta o seu network com isso também, né? Exato. Então, isso daí é um negócio bacana. E o Paulo falava muito isso, né? No começo, ele falou assim, não seja o chato do churrasco, né? O Paulo era muito bom isso daí. E no começo todo mundo foi o chato do churrasco em algum momento, né? Você chegava lá, era o churrasco, você pisava... Quer vender pra todo mundo. Você dava o start, eu tô aqui, tal, eu tenho CDB, tal, eu tenho fundo, tal. Aí você chegava lá, você estava cansado já, deu 15 minutos de churrasco, estava cansado já. Ninguém, tava te dando muita bola, assim. Todo mundo fugindo de você, né? Toda hora você fica sozinho, né? Vão sair. Na minha época, tinha a Herbalife, que eu nem sei se existe mais. Isso eu nunca fui vendedor da Herbalife, mas eu lembro que tinha 2 amigos meus que eram, e eles andavam com um broche escrito, quer emagrecer? Me pergunte como. Então a vida deles era vender Herbalife. E porque até era um negócio que eles compravam kit, então eles investiam uma grana em vender. Era complicado, era chato. E eu dava esse exemplo bastante pro Mas é bom passar por isso, porque no começo você quer sair falando, captando. Então, assim, chega numa reunião, é normal. No começo, você fala do fundo, da renda fixa, no final você fala assim, eu saí, nem sei o nome do cara direito, nem sei quanto que ele tem. Por quê? É muito mais importante, né, você ouvir, né, do que falar. Sim. Assim, tem que ser equilibrado, né? Tem que ser aquela troca de bola ali, né? Óbvio, né, que com o passar do tempo, você vai tendo muito mais segurança de fazer certas perguntas, né, e de conduzir a reunião. Mas no começo é inevitável, você quer falar com todo mundo. E aí depois você sabe como dosar aquilo e se pôr com uma referência no assunto de investimento, né? A gente está falando bastante de começo aqui, Dudu, e tem uma coisa que a gente fala muito dos bastidores, que é a linha de arrebentação, né? Que é aquele momento que você precisa passar para realmente engrenar na carreira. Mas aquele começo, né, antes da linha de arrebentação, muito difícil, né? É um sofrimento, é uma angústia e tal. Se vocês pudessem voltar no tempo e dar conselho para vocês mesmos, lá no comecinho, antes de vocês terem passado por essa linha, quais seriam as dicas que vocês dariam para esse assessor que está começando, que está montando carteira, está começando nessa profissão, deu os primeiros passos, ainda não conseguiu passar por essa linha de arrebentação? É difícil, né? O conselho que eu dou é seja menos ansioso, que é muito difícil. O ser menos ansioso te faz escutar mais. Se você for menos ansioso, você vai escutar mais. Só que a sua ansiedade não lhe permite.
Então é fácil, depois que passou, né, você olhar para trás e falar, putz, eu teria mantido uma intensidade igual ou superior e teria ouvido mais. Acho que o Du, uma vez postou nas redes sociais dele, ou quem faz para ele, não sei como é que é, mas seja interessado para ser interessante. Né? Você nem lembra, mas... Essa aí fui eu Você mesmo. mesmo. Essa é original, tá? É? Na verdade, eu aprendi com o Gus, né? Que passou conosco, ele trabalhou um tempo com a gente. Legal. E ele me ensinou bastante. E ele falou isso. Seja ele fala muito isso. Para ser interessante. Então, porque a gente fala muito, né, de ser interessante, você tem que ser agradável. Então, a gente constrói relacionamentos. E que, para a grande maioria das pessoas, o principal nem sempre é a rentabilidade. Recentemente também o João Pires falou de uma pesquisa e mostrou por que você é fiel ao seu assessor. Né? E o principal ponto não era a rentabilidade. Então, eu acredito muito nisso porque eu sou assim. De repente, o 1% a mais que o cara que está comparando o nosso trabalho com o concorrente, de repente, no concorrente ele ganhou 1% a mais. Só que aqui você foi um cara que sempre antecipou as notícias para o cara, manteve ele informado, sabe? É rápido em resposta de WhatsApp. Isso para ele tem mais valor do que 1% a mais. Não estou desprezando 1% a mais, não é isso. Mas se manter próximo ao cliente. Então, é uma coisa que, em linha com o que o Fernandinho estava falando, esse equilíbrio também. O empreendedor, a vida pessoal e profissional dele são muito misturadas. É muito difícil você falar, olha, não traga os problemas de casa, né? Aquilo que a gente escuta nossos pais falando, quando eu entro para casa eu deixo meus problemas do trabalho. Não dá. E não é que são problemas, é a vida. Então, às vezes eu estou em casa, eu gosto de responder um WhatsApp, eu dou sempre um exemplo, eu respondo o WhatsApp com a galinha pintadinha de fundo. Não resolvo o problema do cliente. Eu só falo, desculpa, eu estou aqui com meus filhos agora, mas amanhã, sem falta, eu tiro essa posição. Para o cara ver que você está ali. Todo mundo gosta de saber que tem alguém que brigue por você. Te dá prazer isso. Você saber que aquele cara briga por você. Então é isso que eu quero. Eu quero passar a imagem para o cliente que, olha, conte comigo. Não garanto rentabilidade, que eu não posso. Eu não posso. Tudo bem, a pré-fixada você pode garantir dentro do FGTS. Não estou entrando nesses pormenores, não. Eu estou falando o seguinte, eu não garanto a melhor rentabilidade que você vai ter por aí. Não. Eu garanto os melhores esforços e garanto um cara que vai brigar por você. Um cara que vai estar aqui, uma equipe. Uma equipe que vai estar aqui junto a mim, brigando por você. Acho que quando você passa isso para o cliente, cara, dá uma diferença grande, viu, Arthur? E até é importante... Desculpa, pode falar. Você dá uma devolutiva para o cliente rápido, né? O cliente Sim, ele fala, olha, você consegue fazer um resgate para mim? Ele te manda isso num domingo na hora do almoço. Ele fala, olha, amanhã eu te faço esse resgate, sim, pode deixar. Mas você dá o retorno para ele naquele momento que ele pediu, mesmo que você não vá conseguir resolver o problema dele naquele momento. Né? Não deixá-lo sem resposta. Porque você pode muito bem olhar e falar, bom, não vou poder ajudá-lo agora, então não vou nem responder. Exato. A impressão que ele vai ter é que ele está sendo ignorado. Exato. E a gente combinou isso, Du. A gente criou agora a FAV, né? E um dos pontos que a gente criou, em conjunto com o Lobão, com a Carol Sader e com o Felipe Siqueira, foi o quê? E-mail na caixa FAV, a gente tem a obrigação de responder em meia hora. Eu vou resolver? Não sei. Adoraria resolver tudo em meia hora. Acho quase que impossível. Não vou resolver. Mas eu vou te dar uma resposta em meia hora. Sabe? Mesmo que seja, cara, eu preciso de um dia para te responder isso. Preciso de um dia para descobrir. Mas em meia hora você responde. Então, o cara se sente... Eu fui gerente de banco, e com todo respeito àqueles que foram ou são e que estão nos vendo, eu sei o lado negativo do negócio, não vou falar aqui, mas é óbvio. Chega aquele e-mail do cara perguntando, o que essa taxa que foi cobrada? Você fala, não, é sexta-feira. Você empurra com a barriga, você não responde. Demora 3 dias para responder. Você não responde. Então, assim... E afeta muito a percepção de qualidade do atendimento. Total. Porque tem muita gente que confunde segurança, Pauleta, e acha que segurança é o portfólio não cair, é não ter rentabilidade negativa. Mas, na verdade, segurança para o cliente é ele saber que tem alguém que está sempre disponível para ele. Ali ele está seguro. Cara, o que acontecer, o Paulo vai estar ali para me falar, vai me responder rápido. Isso é segurança que o cliente busca, né? Em todos os momentos, né? No bom como no mau momento, Exato. né? Posso dar um exemplo legal desse? Vou falar o nome que é um exemplo bom. O Juanzito, nosso trainee da T1. Ele pegou um cliente de transbordo, de um assessor que não está mais conosco, e foi comentar a carteira. E aí a pessoa, mas foi um resultado ruim o ano passado. Tinha debênture da Light. E o assessor não avisou o cliente em nenhum momento que estava tendo, que tinha problema. E o Juan, no primeiro contato que teve o cliente, teve que falar sobre isso. Obviamente, um trainee, deu uma escorregadinha ali. Segunda reunião que marcou um call que eu ouvi, explicou, ponderou, falou, olha, infelizmente, peço desculpa por não ter sido avisado, blá, 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 blá. Resumo da ópera. O cara já mandou dinheiro novo pro Juan. Mesmo
com esse problema Mesmo que teve problema. conosco. Porque o sobrenome do Juan, e é uma coisa que eu falo para todo mundo, o nosso sobrenome de todos aqui é o mesmo. Nosso sobrenome é Aquavero. Para o cliente, o nosso sobrenome é Aquavero. Ele não quer saber se foi o Arthur, se foi o Eduardo. Foi a Aquavero que falou. Então, a Aquavero, né, a família Aquavero, não deu um atendimento coeso para esse cliente. Deixou de informar. O Juanzito assumiu isso, assumiu no peito um moleque novo, com 5 meses de mercado, gente. 5 meses de mercado. Conseguiu segurar e trouxe dinheiro novo do cliente. E é isso, Ganhou a exatamente. confiança do cara. É isso que você falou. Perfeito. E não, só para complementar isso que o Arthur perguntou, né, da linha de arrebentação, é um negócio que é muito louco, né? Porque eu lembro até hoje lá, as reuniões com o Paulo, né? E ele falava assim, putz, ano que vem eu quero você ganhando... Na época ele falou 10 mil. Aí eu olhava assim, não é possível ganhar 10 mil, meu. É impossível ganhar 10 mil, não tem como, o Paulo tá louco, sabe? Porque o negócio... assim, a hora que você está ali assim, né, Na zona da montando confusão. a carteira, tem coisas que não são tão óbvias assim, né? Esse negócio, faça um planejamento, faça isso, não é tão fácil assim, né? E naquela época, assim, eu comecei do zero, né? Então, eu fui ganhar alguma coisa interessante depois de 6 meses, ganhar mesmo depois de quase 2 anos ali, né? Ter uma recorrência interessante. Então, assim, a hora que o Paulo falou assim, 10 mil, eu falo assim, não dá para ganhar 10 mil. Mas, assim, a coisa vai acontecendo e você nem percebe. Né? Então, assim, não é aquela coisa assim, né? Não, hoje eu vou sentar aqui para falar com os meus clientes. Não, tem que ser um negócio automático, tem que ser natural. Não tem esse negócio forçado, sabe? Olha, hoje é o dia da prospecção. Não, todo dia é o dia da prospecção. Né? Que é o que o Paulo falou. O trainee que informou o cliente que o assessor já de muitos anos não tinha feito, e olha o diferencial, já captou esse cliente. E aí o que você falou, se pudesse dar uma dica, acho que ansiedade é difícil, né? Porque ansiedade, a gente tem dias que é um pouco mais, outros dias menos. É mais equilíbrio mesmo, porque na época, no meu começo, era assim, eu saía de casa, trabalhava o dia todo e voltava para casa, era para dormir mesmo. Acordava, acho que tem um pouco mais de equilíbrio e mais ligação, é isso que eu falaria para alguém que tá começando. Se eu pudesse, né, voltar no tempo, era isso. É muito engraçado que a gente sempre se vê, né, há 10 anos, há 7, 8 anos atrás, e fala, qual é a cabeça que eu tenho hoje? Se eu tivesse começado, eu teria tido muito menos ansiedade. Né? Eu não sei se o resultado ia ser mais rápido, mas certamente eu ia ficar menos ansioso, né? Eu vi recentemente uma frase, um pensamento sobre ansiedade, que a ansiedade é o mal do século hoje, né? A nova geração é inteira ansiosa, já nasce ansiosa. E aí estavam falando sobre formas de combater a ansiedade. E a ansiedade é o excesso de futuro, né? Você está tão preocupado com o futuro que você vai sofrendo antes por ele. Uma forma de combater a ansiedade é tendo intensidade. Porque aí você está tão ocupado com o presente, fazendo, né, plantando hoje, que você não tem tempo de se preocupar com o futuro, porque o futuro vai vir. Então, vocês falaram muito de intensidade, é a melhor forma de combater a ansiedade, né? Você está plantando agora, você não tem que se preocupar, vai vir o resultado. Não adianta pensar esse negócio. Hoje tem muita aquela linha assim, né? Não, se for para ser, vai ser, eu tenho que estar com sorte, tem que ser um dia bom. Isso é tudo balela, é tudo papo furado isso daí. Quer saber se vai dar certo? Pega o telefone e liga, envia um e-mail, vai pessoalmente lá e falar. Não espera assim, o acaso, se der certo, né? Igual muitos acham que isso existe. É papo furado isso daí. Vai lá e faz. Ou você vai ter o sim ou você vai ter o não. É isso. Isso já traz um ponto aqui importante, que muito assessor fica esperando aquela pedra grande, né? Tem aquela promessa do cliente de 30 milhões que um dia vai entrar e ele esquece de focar no feijão com arroz, né? No dia a dia. Qual que é a importância disso na visão de vocês? Tem uma maneira simples de ver isso, que eu acho que é essa pedra grande, né? Ou a baleia, né? O peixe grande aí, é o bônus. É o bônus. Você tem que buscar sardinhas no dia a dia, que é o que fazem você ter a sua rentabilidade, você ter a sua recorrência mensal. Então, eu acho que quando você vê um cliente grande, seja um grande investidor ou seja uma indicação para as nossas áreas satélites, cara, controla a ansiedade, porque realmente você olha para aquilo e você parar para fazer conta e fala, calma aí, aqui eu posso ganhar 100 vezes o que aquele outro cliente vai me dar. Cara, eu preciso focar nisso. Não, você não precisa focar nisso. Você não pode, obviamente, largar isso.
Você tem que pensar nisso, mas isso aqui é seu bônus. Se der certo, em primeiro lugar, isso aqui vai direto para sua continha de investimento. Nem passa pela conta corrente. Isso aqui é seu bônus. O seu dia a dia são as suas 10 ligações mínimas por período. É o cliente ali de 200, 300 mil que você vai alocar, que você vai acompanhar e segue o jogo. Então, assim, o CRM eu acho que é uma ferramenta muito boa para isso, Arthurzinho, que é o seguinte. Falei lá com a minha baleia, o cara de 30 milhões que você pegou. Pô, fiz uma reunião, fui até o escritório, ele ficou de me responder, marco no CRM. Ligar daqui uma semana para pedir um feedback. Falei com ele depois de uma semana, o cara tá empurrando com a barriga. Marco de novo. Ligar daqui 2 semanas. No que eu marquei no CRM, próxima, já vai aparecer a próxima tarefa. Acabou, esquece ele. Você vai lembrar dele daqui 2 semanas. Perfeito. Ocupa o seu dia, até porque quando esse cara te retornar essa pepita de ouro aí, você vai estar com a energia alta, porque você vai estar cheio de atividades. Então, quando você falar com ele, vai inclusive se valorizar. E o melhor, você não depende dele. Você nunca pode depender, principalmente no segmento de varejo que a gente atua, de pessoa física, a gente não pode depender de um único cliente. Se tem um erro que todo assessor comete, é depositar toda a expectativa dele num único cliente. Eu não conheço um assessor que deu certo fazendo isso. E a gente teve muita história aí, né, de assessores, né? Com a gente mesmo também, né? Teve muito... esse cara, pô, o cara tem 1 bi, tem não sei o que lá, tem uma mina de não sei o que, de nióbio, não sei onde. Tinha umas histórias assim, né? Muitas pessoas também passou também, né? Não, esse cara só focou nesse cliente, não deu certo. Eu acho que isso é uma coisa legal da gente ter levantado aqui, porque a intensidade, né, de você buscar, o que o Paulo falou, várias frentes ali, vários clientes, te põe em vantagem em relação, às vezes, até um assessor que tenha uma certificação, um private banker, né? Então, a intensidade, ela realmente ganha nesses casos, e eu vi muito acontecer isso, né? Chegar um assessor e falar, não, puta, esse cara vai ser foda, o cara vai captar mais, vai me deixar para trás. No final, não acontecia. Por quê? Intensidade, né? Geralmente, assim, quase que 99% dos casos, esses caras não dão certo, né? O que dá certo é o quê? Você construir, né, a sua carreira de assessor, e depois de um ponto você vai acessar pessoas mais importantes, mais renomadas, uns figurões, mas você não acessa isso no D0. Você vai acessando depois que você faz seu nome, a empresa também está em crescimento, isso também chama atenção. Então é muito mais fácil esse cliente vir junto com o seu crescimento do que do nada você tentar... ele gerar o seu crescimento. Né? Exato. Essa virada é boa. Deixa eu dar um exemplo, puxar a sardinha aqui para a formação de assessores, que eu, modéstia à parte, participo, e o Arthurzinho e o Saul comandam muito bem. Mais um exemplo de trainee. O Kleber, semana passada, fui fazer uma reunião com ele e com a Nicole. Olha como ele a gente já está moldando ele melhor, né? Ele vai fazer a reunião com um cara que promete para ele que precisava fazer uma remessa semanal de 10 milhões de reais. Eu falei, Kleber, como é que é? 10 milhões de reais durante 48 semanas. Eu, obviamente, fiz conta. Falei, Kleber, é meio bi, né? Eu falei, como é que você está com isso? Ele falou, não, estou zero na expectativa. Estou zero. Mas não vou deixar de fazer a reunião. Eu falei, perfeito. Olha que exemplo. Fez, a Nicole participou, a Nicole também entendeu que era um caso muito difícil, e realmente era. Eu participei da reunião, o cara falou até sobre... exportando urânio para a Rússia. O cara falou sobre camelo de ouro. Eu falei... na hora eu dei uma tossida, falei, mas é do tamanho real um camelo? Ele falou, não é do tamanho real, é quase. Eu falei, tá bom. Super normal. E era uma comissão. Eu falei pro cara, mas são quase 500 milhões, né, esse valor, né? Ele com uma naturalidade. Eu falei, cara, sério, não é normal isso, né? Pelo amor de Deus. De comissão, qual que é o tamanho do negócio? Bi, né? Enfim... Mas, enfim, história à parte. A postura do Kleber eu achei muito legal. Muito legal. O Kleber, depois que estiver ouvindo, me agradece. Porque, assim, ele tratou com naturalidade. Porque, para ele, é um número muito alto. Mas ele falou, pô, legal, 10 milhões. Se entrar numa semana, o que ele pensou? Não precisa entrar as 48 semanas. Se entrar uma semana, se eu fechar um câmbio, mesmo que o cara não invista, pô, já dá uma receita. Mas ele tratou com naturalidade na reunião. Então, ele não parou o dia dele, marcou uma reunião e tal. A hora que a gente viu o cara, viu que, né... famoso picareta mesmo, não ia rolar nada, ele, ok, tá, mostrou o escritório pro cara, ou se puder indicar alguém, cara, isso que... Então, assim, eu fico muito, muito satisfeito mesmo quando eu vejo essa geração que a gente está formando, sabe? Quando eu vejo o Fernandinho aqui, o Fernandinho, para quem depois fizer uma foto antes e depois, vai entender o que passa na minha cabeça. Era um cara que tinha uma carinha
né, branquinho, parecia que tava passando fome, e agora é um cara assim, corado, dinamarquês. Corado, continua branquinho, pô. Olha como ele é vermelhinho. Então, assim, essa evolução que a pessoa passa, então, assim, ele fala com uma propriedade e hoje ele ajuda. E aí, me permita só fugir um pouquinho e falar do tema equipe. É impressionante a equipe comercial desse escritório da Aquavero, que a colaboração que a gente tem. Então, vou citar só os líderes, para não ficar falando todo mundo, mas eu falo com o Fernandinho, o João Pires, o Vini Dói. Cara, como eles são solícitos para ajudar os trainees. E os trainees já perceberam isso, eles já procuram direto. Que no começo é muito... O trainee chega e fala, putz, Paulo, será que eu consigo fazer um call com fulano e tal? Eu consegue. Ele vê que o cara é tão solícito, que é tão ali, lado a lado, que ele vai lá. E outro dia eu vi o Vini fazendo uma reunião com os trainees. Cara, ele tem essa obrigação. Você falar, putz, indiretamente ele tem, porque ele é dono. Mas aí mostra esse espírito de dono, como é legal. E como é um exemplo bacana para os moleques que estão começando. Que é isso que o Fernandinho falou lá no começo. Que a gente quando a gente tinha uma equipe de 6, 7 pessoas, como era na Augusta, era muito mais fácil de se acompanhar. Você vê, o Du estava ali, estava vendo tudo que estava acontecendo. Ele levantava a cabecinha dele, ou ficava em pé, né, para ele enxergar, ele via tudo que estava acontecendo, né? Desculpa. E hoje não, hoje é muito mais gente, hoje é mais difícil. Né? Mas com essa colaboração, com esse senso colaborativo que me impressiona, desses caras que eu citei e dos liderados por ele, me impressionam como esses caras são pró-equipe, cara. E aí, nisso que a gente consegue, como você está conseguindo tão bem, Arthur, o seu trabalho do Saul, como está sendo feito, muito também por conta da capacidade da gente de fazer esse trabalho de formação, mas a gente deve muito também a esses caras o que a gente está conseguindo. Com certeza. Esse espírito colaborativo é uma cultura que foi muito bem implementada, né? Porque eu acho que todo mundo aqui tá onde está com a ajuda de alguém. E a gente procura sempre se lembrar disso e passar para frente essa ajuda, né? Então vira um ciclo virtuoso. Tenho certeza que os trainees em algum momento vão formar pessoas e vão ter esse espírito colaborativo. E já estão fazendo isso com a T2, né? Já. Olha que legal, já estão passando isso para frente, né? Isso até entre equipes mesmo, né? Você pega, eu vou dar um exemplo. Na semana passada, retrasado, o Farina tinha uma reunião marcada, ele me avisou, mas esqueceu de encaminhar o invite ali, nem vim com a roupa, né, de reunião, né? Aí falei, putz, tinha reunião hoje e tal, né? Aí pedi pro Vini, né? Na hora, ajudo e tal, e trouxe o cliente. Então, assim, não é... Até que, assim, fora a gente sabe como que acontece, né? Ah, não, é de outra equipe, eu não vou te ajudar, né? Pode chegar com um pouco de concorrência. Pode chegar. E eu vou falar pro cara, porra, porque de repente o cliente pode ser seu, pode ser meu, né? Pô, não vai contar pra minha equipe, mas zero isso, cara. É óbvio que jamais vou pedir pro Fernandinho, desmarque uma reunião sua ou de alguém da sua equipe para ajudar um trainee. Jamais, isso é óbvio. Agora, se o Fernandinho tá com a agenda, e eu peço muito para ele sabe disso, os calls que os meninos fazem, eu falo, Fernandinho, como é que tá? Amanhã 3h30. Ele bate a agenda dele na hora, fala, posso, amanhã eu posso. Então, assim, esse espírito acho que isso bacana. daí não é nem puxando o saco, né? Mas sempre foi assim, né? Então, lá atrás, pode uma reunião comigo? Ele ia. O Ed é a mesma coisa, o Paulo é a mesma coisa. Então, sempre teve isso. Né? E hoje também. Hoje, às vezes se precisa em alguma forma, né? Porque o Ed entende mais de alguma coisa, o Paulo entende mais de uma coisa, o Edu. Então, a gente sempre chama. Até hoje, né? Isso não mudou também, né? Mas... Então, assim, eu acho que isso que as pessoas têm que fazer mesmo, né? Nas suas equipes ali, um puxar o outro, que eu falei, né? No final, é uma coisa muito mais... Isso pode até parecer meio besta, mas é muito mais humano, né? Isso daí do que qualquer outra coisa, né? De você querer ajudar. Vai dar certo ou não, é outra coisa, né? Mas é importante a gente querer ajudar, né? Com certeza. O Pauleto, o cara que é muito comercial, normalmente, é um cara que não gosta muito de processos, de burocracia, não gosta de ter que ficar respeitando muito fluxos e ter muita organização. Por outro lado, esse cara, quando ele não tem muita organização, ele chega no fim do dia e fala, cara, hoje eu fiz coisa pra cacete, hoje eu não parei de trabalhar um segundo. E como é que foi o seu resultado? Putz, não sei. Eu não sei o que eu falei, não sei o que eu fiz, não sei o que eu marquei. No final das contas, a organização é muito importante pro comercial, né? Você falou do CRM, você é um heavy user, né? O cara que mais usa CRM aqui. Qual que é a importância para vocês dois? Qual que é a importância dessa organização, da rotina do assessor e dele saber exatamente o que ele está fazendo ali, como que ele se organiza, como ele fala com o cliente, etc. Sem o CRM, sem você se organizar, a sua intensidade pode ir para o ralo.
que você gastou esforço à toa. Então, de repente, vamos pegar esse exemplo que você deu. O cara fala, nossa, meu dia foi muito bom. Fiz 30 ligações, consegui falar com 10 caras que fazia tempo que eu não falava. Só que ele não marcou. Ele não marcou. Daí ele falou com o Luiz que ele vai ter que voltar semana que vem, que de repente ele esquece de ligar, ou ele não esquece e lembra de ligar pro Luiz, só que ele não lembra se o Luiz é o cara que está construindo piscina ou se o Luiz era o cara que estava com a mãe internada. Então, ele tem que anotar. Então, novamente, trabalho que a gente faz muito bem lá na formação. Cara, eu chego com os meninos e falo, como é que foi a semana? Foi boa? Eu falo, não foi boa. Você só falou com 20 pessoas semana passada? Não, falei com mais. Eu falo, não, pra mim você falou só com 20. É o que está anotado. Então, o que vale é o que está anotado. Então, a gente cria essa necessidade. Não adianta você ser intenso, ligar, sem você se organizar. É energia que pode... É óbvio que nem sempre. Lá atrás, eu sempre anotei. Eu não tinha essa ferramenta que é o CRM que me avisa. Então, eu perdia contato. Por quê? Era minha agendinha, que era na mão, e era no Excel. Excel, muitas vezes você põe lá, ligar na terça. Só que, passa mais um monte de linha para baixo, acabou. CRM não, ele apita, fala que está aqui a tarefa. Então, o que a gente cria essa necessidade? Isso vale para todos os assessores. É claro que aquele cara que está mais tempo é mais difícil. O cara já criou aquele jeito dele de atuar, macaco velho. Eu tenho dificuldade com esse cara. Esse cara, eu chego para ele e falo, você está conseguindo resultado? Legal, segue o jogo. Agora, você não está conseguindo resultado e não está fazendo da maneira que a gente acha correta, amigão, tá aí, tá na sua cara. Então, agora, para os novos, aqueles que a gente forma, que eles estão mais aptos, né? Que eles escutam mais, né? Que a gente fala com eles, parece, eu adoro falar com os trainees, que eu faço uma reunião com 13 corujas. É uma delícia, os caras ficam ali, prestando atenção danada. E eles fazem. Eles fazem. É intensidade com organização. Só organização. Aí você me perguntar, o que é mais importante? A intensidade. Porque o cara que só é organizado, que fica fazendo um monte de planilha e não fala com ninguém, daí eu prefiro o cara que sai que nem um touro bravo por aí, que 1 ou 2 ele pega. Eu lembro que tinha até um assessor que ele... Eu falava, e aí, você vai ligar ou não? Eu tô arrumando a minha planilha. Aí dava uma semana, e aí, ligou? Não, eu tô arrumando ainda, uns ajustes. Tipo, me preparando aqui. Dava um mês e ele não tinha ligado para ninguém. Então, isso que o Paulo falou é verdade. Mas o CRM, né, como exemplo, ele está ligado a planejamento, né? Então, a gente sabe que qualquer negócio vai dar certo com planejamento. Não dá para você ter um negócio, sucesso no negócio sem planejar, né? Só com ideia. Né? Então, o CRM ele vem muito por isso. E eu lembro que lá atrás, eu ia fazer reunião e no começo eu não levava nada, só os materiais de exemplos ali, né? De rentabilidade e tudo mais. E depois eu entendi que era importante você levar ali na sua pasta a caneta e anotar, né? Então, falou ali, tenho filhos, então anota, tem filhos. Tenho contas em alguns bancos, você anota. E, na verdade, esse caderno que nós usávamos antigamente é o nosso CRM hoje. Então, fez a reunião, seja ela presencial, por telefone ou virtual, até porque isso mudou, né? Lá atrás não tinha, né? Virtual. Antes era só reunião presencial, né? 100%. Hoje já é até mais, mais virtual do que presencial, né? Mas anotar. Então, tem 10 reuniões marcadas no dia, vai anotando ali no final do dia ou aparecer algum horário ali, passa para o CRM aquilo lá, as principais informações. Porque o Paulo falou, alguma coisa vai passar. Né? Putz, esse cara ele ia mandar dinheiro daqui a 2 meses. Você não anotou e ele te falou isso. Vai mandar para onde? Para o banco. Ou o banco, de alguma forma, enviou uma opção de investimento para ele gostou, já fez lá. Então, assim, tem coisas que vão mostrando que você faz um trabalho, mas tem que ter o planejamento, né? Senão... Não confie na sua própria memória, senão a sua intensidade vai pelo ralo. É isso aí. Não, se a gente não lembra o que almoçou ontem, vai lembrar o que o cliente falou numa reunião de 1 hora? Impossível, né? Principalmente por ser um jogo de longo prazo, que você, né, o Paulo falou, tem um cliente desde 2015. Como é que você vai lembrar de tudo que você falou com um cara durante 8 anos? Impossível. Em algum momento ele deixou alguma informação ali que vai ficar para trás. Né? O Dudu, tem um outro ponto que eu queria perguntar para eles, que a gente ouve muito aqui também, que é sobre o perfil do cliente. O que o cliente gosta ou não. E uma coisa, por sentar perto do Paulo, que eu vejo muito ele fazendo, é ele não tentar passar para o cliente... não tendenciar o cliente. Deixar o cliente saber se ele gosta ou não, né?
o assessor acaba confundindo muito o perfil do assessor com o perfil do cliente, né? E aí vem aquelas frases, não, meus clientes não gostam de crédito privado. Você tem 50 clientes, nenhum gosta de crédito privado. Estatisticamente não tem como isso ser verdade, né? Mas por quê? Porque ele acaba tendo uma certa resistência com o produto. Então eu queria saber de vocês, como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês diferenciam isso e tentam levar a seleção do produto para o cliente e deixar ele... Tem uma frase que às vezes eu escuto que eu não gosto, gente. Eu não gosto. Eu só vendo o que eu compro. Eu acho que isso é passar o meu perfil por cima do perfil do cliente. Então é uma frase muito bonita. Eu só vendo o que eu compro, eu aprovo e tal. Bacana, legal. Pô, falei isso hoje. Eu sei que eu tô falando pra você. Eu lembrei agora. Eu não gosto. Porque eu tô passando meu perfil por cima. De repente, eu não compro Previdência. Eu não gosto de Previdência. Adoro COI, mas não gosto de Previdência. Aí fala, pô, você é louco? Eu falo, não, é meu gosto. Eu, como assessor, eu, como cliente, não gosto. Eu faço a minha previdência. Eu aloco, eu compro uns títulos de renda fixa e tal, e monto minha previdência. Esse meu filho, mas você não tem sucessão patrimonial? Eu tenho meu seguro lá que eu vim com a VSEG. Ponto. Então, eu fiz isso. E como é que eu penso, Arthurzinho, aqui? Meu modo de pensar é a teoria do jornal, né? Que eu acho que tem a manchete, o teaser e a notícia. Então, eu acho que todos podem saber da notícia, da manchete. Então, pô, a gente tem um produto que pode rentabilizar 15% ao ano. Vai ter um produto que vai pagar juros mensais de 1%. Ponto. Eu faço todos os meus clientes ficarem sabendo disso. Alguns, a maioria, fala, pô, legal, Paulo, e aí, como é que mais? Pô, ele funciona assim, é um título de renda fixa e tal. 90% dos clientes param no teaser, não querem saber a notícia. Os que querem saber a notícia, eu explico. Uma ligaçãozinha, eu falo, pô, é assim, assado, nível de garantia. E eu vejo que alguns, principalmente novos assessores, começam pela notícia. E muitas vezes você perde o cliente. Eu dou o exemplo do gestor de fundo. Pô, de repente, da outra linha, Arthur, o Fernandinho está recebendo sua ligação e você está contando aonde o gestor estudou. É muito bacana você saber onde o gestor estudou. Só que o Fernandinho já está jogando Candy Crush nessa hora. Porque ele já não está interessado. Perdeu ele quer saber o o seguinte, qual o histórico do fundo, quando eu posso resgatar, beleza, te mando. Acabou. Se ele quiser mais, então é o famoso dar mais para quem quer mais e menos para quem quer menos. Então isso que você comentou que você viu atuando, eu tento fazer assim. Eu inicio a maioria das minhas abordagens numa lista de transmissão, onde eu tenho lá todos os meus clientes que eu posso apresentar oportunidade, ou todos os meus leads, que são aqueles que ainda não viraram clientes. E aí é uma briga que eu falo para o assessor ter. A minha lista de leads, eu tenho que brigar comigo eternamente, porque é uma lista que eu sempre quero pôr mais lead. Só que eu sempre quero tirar lead que vire cliente. Então eu tô brigando comigo mesmo, olha que legal. Todo dia eu brigo comigo. Bacana. Tá aqui. Então eu tenho que abastecer. Você só usa a lista de transmissão? Absolutamente que não. Eu inicio a comunicação por lá. Porque lá é como se eu falasse 150 alôs simultâneos. 150 alôs. Eu mandei. Só que eu mandei a manchete para 150 pessoas. De acordo com o nível de interesse, eu continuo a comunicação. Então, é um jeito de começar uma comunicação de maneira massificada e concluo ela personalizada. Porque quando eu mando para a lista de transmissão, estou falando... Eu não falo oi para todo mundo. Eu falo boa tarde, te mandei no e-mail. Então, sou como que já seja. Mas mesmo que o cara veja que é via lista, o segundo áudio, a segunda mensagem que eu mandar para ele, eu já falo com você. Eu falo, Arthur, que bom que você se interessou. Pô, funciona assim, assim, assado. Entendeu? Então, o cara já... Estou falando com você. Então, eu continuo, seja via WhatsApp ou via ligação. Então, esse formato... E eu não quero convencer o cliente. Mas a área de distribuição falou que é o ideal ele ter isso. Beleza, ele vai saber que os analistas veem como melhor possibilidade isso. Então, eu não quero convencer, eu vou mostrar para ele. Olha, o que a gente tem de tendência para sua carteira é isso. Ponto. O que você acha? E se ele quiser ouvir minha opinião, dentro dos conformes, né, que agora depois até o Edu pode comentar, né, que vai mudar a regulamentação, da gente poder opinar ou não, mas desde lá atrás, é saber se é aquele sabonete. O assessor, e voltando para o assunto do churrasco, eu já paro de falar, que o Fernandinho falou, assessor é uma arte de ficar em cima do muro. Você tem que ter uma arte, porque daí você está no churrasco, o cara fala, e aí, compra o Petro? Você fala, meu trabalho não é esse. Você fala, não, que chato. Não, mas você pode dizer assim, o gestor do fundo tal tá comprado em Petro. Só que o outro não. Então, assim, você joga uma pedrinha para cada lado do muro e fala, a tendência de Petro, com o petróleo do jeito que tá, a tendência é subir. Tá com uma tendência boa. Tem a preocupação com o governo agora, que eu não sei, mas tá com uma tendência maior. O cara vai te falar, você não falou que era para comprar. Não era que para comprar. Tinha uma tendência maior de algo. Eu vou te dar o exemplo esse mês. Vale.
Vale, você pegar no começo do mês, era a queridinha dos analistas. De 21 casas pesquisadas lá no Investing, 17 estavam indicando Vale. 17. Todo mundo falando de compra de Vale. O que aconteceu? O Vale está caindo 15 e Bovespa está caindo 4 no mês. Então, assim, é uma tendência, mas não é uma garantia. Né? Então, quando você consegue passar isso, você se torna um cara atrativo, né? Naquele cara chato que nunca opina, e nem o cara chato que fala, não, eu tenho a boa, eu sei a boa. Sabe? E fica dependendo de acertar. Não é isso que a gente quer. E com o dólar, então, hein? Nossa. O dólar é a mesma coisa. Eu sempre uso a do dólar para mim, é que eu uso para mim e que eu acho que é a melhor alternativa. É a melhor alternativa. Você não tem que comprar ou hoje ou amanhã. Você compra hoje e amanhã. Você mitiga o seu risco de ficar... Desculpa o palavrão. Posso falar palavrão? Acho que ele vai Obrigado. cortar. Puto. Ele corta aí, puto. Você mitiga o risco de ficar bravo com si próprio. Por quê? Vamos lá. Se eu comprar hoje e o dólar cair, você vai falar, putz, devia ter esperado. Se eu comprar hoje e subir, você vai falar, putz, ainda bem que eu comprei. Né? Devia ter comprado mais. Então, agora, se eu dividir em duas, então, pô, eu vou viajar em junho. Compro agora e compro em junho. Acabou. Faz o famoso preço médio. Pronto, não tenta adivinhar. Você vê, se você buscar os relatórios Focus, que hoje o Antônio falou tanto, né, que o nosso Banco Central está se balizando muito por relatório Focus e tal, mas se você pesquisar o histórico dos últimos relatórios Focus, erraram bastante. A certeza que estava errado, né? Taxa de juros senhora. lá embaixo, sobe, desce. Até Eu os não quero caras que acertar. falam, né? Os figurões aí do mercado, né? Não, bolsa vai cair, aí sobe, né? Então, nunca dá para saber, né? Não dá pra gente querer acertar. Não. Então, acho que o segredo, voltando ao que você falou de segurança, é você mostrar que você tá ali, você é um cara que ele pode contar a qualquer momento, que você tá antenado ao mercado, você tem uma equipe robusta, aí vender equipe, e eu falo que o assessor é a pontinha do iceberg, que abaixo do iceberg tem toda essa estrutura da Aquavero, e mais para baixo ainda tem toda a estrutura do BTG. Olha o que você representa. É um super-herói. O assessor tem que sentir o super-herói por tudo que ele tem abaixo dele. Entendeu? Então, aí a minha posição é, não quero ficar tentando acertar mercado, não. Eu te falo em tendências. O mercado hoje está quase que unânime, se não unânime, a queda da taxa de juros. Pô, é isso. Agora, se querer você falar se vai subir ou se vai cair, pô, você quer ter risco na sua carteira? Vai entrando aos poucos, põe uma proteçãozinha aqui, outra ali. Simples. Isso que o Paulo falou é assim, até estendendo a sua pergunta, Arthur. O cliente, ele tem que saber tudo que nós temos, né? Com o passar do tempo, você sabe, pô, esse cliente aqui é avesso à renda variável. Mas é aquele negócio, imagina esse cliente numa mesa, num churrasco, com amigos, e os caras todos falando, puta, ganhei uma grana com o Petro, a Petro não para de subir. E ele vai ser o frustrado que não entrou. Então, mesmo que em algum momento ele te fale que, putz, eu não gosto de ação, tenho medo de ação, só mostre para ele, ou né, uma estrutura de ação ali, alguma coisa. Porque é sempre assim, ele vai te culpar por não ter entrado por não naquela ter entrado. oportunidade. Exatamente. E assim, é sempre no comparativo. Né? Ah, meu amigo falou que fez tal coisa. Isso pode até ser mentira, né? O que o amigo falou. Porque as pessoas contam só as vantagens, né? Nunca contam o que deu errado. Mas é apresentar, é mostrar para o cliente, chegar um e-mail para ele, chegar um WhatsApp, mas assim, não brigue com obviedades, né? Qual que é o problema do assessor hoje? Essa questão do crédito privado apareceu agora pela questão de Americanas, lá e tudo mais. Aí o assessor já fica com medo. Não, os meus clientes não gostam. Eu sempre me balizo por CPFs. Até voltou no nosso ranking agora o número de CPF. Por quê? Vai lá um assessor com uma carteira grande, ele faz uma boleta. Ah, já trabalhei, já está ótimo. Ele pode até fazer um número muito bom, mas se tem um cara que fez 5, 10, 20 vezes mais que ele e um valor menor, eu dou mais valor para esse cara do que para esse assessor que fez esse número maior. Por quê? Tem intensidade. E o nosso mercado, alguns assessores se acostumam muito com e-mail, WhatsApp. É importante para massificar. Só que no 1 a 1, isso daí vale desde lá atrás. O seu cliente ele quer ter o olho no olho, ele quer escutar de você como que está indo, como que não está indo. Então, assim, fuja um pouco dessa questão de ficar só se amparando no WhatsApp. É uma dica que eu dou que eu acho Senão interessante. você vai ser substituído por um chat GPT da vida em algum momento, né? Exato. Então, assim, esse negócio de
Ah, não, eu mandei o WhatsApp e não quis fazer. Meu, esquece isso. Faça reuniões mensais com os clientes ali. Hoje, quase que todos os clientes estão muito mais abertos, ou quase que 100% em fazer reuniões online. Então, você não tem que nem mais se deslocar. Antigamente, lembra? Você saía, 2 reuniões... São Paulo é uma reunião por período, né? Exato. Acabava com a sua manhã ou sua tarde. Aí você voltava, tinha mais um monte de coisa para fazer, tem equipe. Então, assim, hoje, sai daqui, entra numa salinha, faz uma reunião, ou mesmo na sala ali, matou, próximo. Então, assim, vai fazendo. Tem que ter isso. Não as pessoas... até na época de faculdade, né? Você ia pedir nota, você ia pedir por e-mail? Não. Você ficava esperando o professor, passava, assim, enchia o saco dele pra caramba. Ninguém conseguiu nunca uma nota por e-mail, né? Então, tipo, tem muito disso. Tem que ter a sua presença. Você só vai ser lembrado, né? A sua pessoa, né? Não o seu e-mail. Então, é importante. Apresentem tudo, né? Porque é o que o Paulo falou. Pô, a gente tem uma estrutura enorme, né? Lá atrás, a gente não tinha isso até alguns anos atrás, né? Isso é uma coisa que, assim, até recente, né? De certa forma, isso. Então, assim, já foi feito um filtro. Mostra para o cliente. Por quê? Ah, pô, eu não gosto de COI. Mas vai lá e aparece um COI com financiamento, que é bom para o cliente. Pô, Fernando, você não me mostrou o COI com financiamento. Pô, mas é que você não gosta de COI. Não, eu não gosto de COI, mas com financiamento eu gosto. Então, assim, vê como que você entra ali na... E, assim, o cliente entrou, avisa ele, ó, pegamos tanto na emissão, mostra a taxa, taxa teto, saiba fazer, né, o pré-venda, né, durante, né, que é apresentar as características, e depois o pós-venda mostrando, ó, entramos, pô, taxa teto, excelente, foi muito bom. Já olhando a queda da taxa de juros que o Paulo falou, né, não está tão previsível, mas já estamos na máxima de juros, né? Então, assim, não brigue com obviedades. Eu falo para todo mundo isso. Não invente de pôr multimercado, diversificar em multimercado, diversificar em fundo que você nem conhece o gestor, né? Faz o trabalho básico que, pô, entregou o CDI para o cliente, vai ficar muito mais feliz do que estar investido num fundo que compra, sei lá, urânio, qualquer outra coisa, entendeu? Perfeito. Então, assim, é muito mais simples do que a gente faz do que parece, né? Esses dias eu vivi um exemplo perfeito disso, Dudu. Fui numa loja de tênis comprar um tênis de corrida. E aí cheguei lá, tinha umas 15 opções, né? Cheguei lá e falei pro vendedor, tô precisando de um tênis de corrida, vou fazer uma corrida em breve, tal. Ele me mostrou todos. E me mostrou os prós e contras de cada um. Cara, esse aqui, ele tem mais absorção de impacto, porém, em prova rápida, você perde tempo. Então, se for uma prova de 5 km, você vai ser mais lento que os outros. Só que se você correr 42, você nem vai sentir, porque ele absorve muito. E foi mostrando preço, prós e contras. E eu escolhi o tênis que eu queria, depois de ver tudo isso. Se eu tivesse chegado lá, quero um tênis de corrida, ele falar assim, esse eu não gosto, esse eu não gosto, esse aqui é o melhor para você? O garçom que fala mal do próprio cardápio não é um bom garçom, né? O papel, no final das contas, do vendedor, no caso do assessor, é apresentar a sua seleção toda. Mostrando prós e contras, mostrando o que ele ganha, qual que é a taxa, qual que é... E o cliente vai escolher junto com ele, né? É isso. Tem que tomar cuidado para não ser cansativo, de passar um excesso de informações. Mas é muito importante essa venda consultiva e venda assertiva, né? Tem o exemplo do cara que comprou uma moto e foi comprar um capacete. Ele pesquisou na internet qual que era o melhor capacete. Ele foi lá na loja e falou, eu quero esse capacete aqui. O cara deu o preço. Ele, tá bom. Ele foi na outra loja, falou, eu quero saber quanto que tá o capacete da marca tal. Ele falou, que moto que você tem? Falou, pô, por quê? Não, eu comprei uma Harley Davidson. Não, mas aí você vai andar no máximo a 120 por hora. Você não precisa desse capacete, você precisa desse daqui, ó. Esse aqui é o que vai absorver melhor o impacto que eventualmente você possa sofrer. E aí ele vendeu o capacete que o vendedor ofereceu. O vendedor escolheu o capacete pelo cara, né? E aí, quando ele foi comprar um capacete para a esposa, adivinha em qual loja que ele foi? Naquela que o cara vendeu. Ou seja, o fato do vendedor saber ouvir, né? Que entra muito no que o Paulo falou. Saiba ouvir o seu cliente, que você vai se tornar mais interessante. Perfeito. Né? E não adivinhar, né? Isso que a gente falou, né? Que o Paulo falou do dólar. Nosso trabalho não é de adivinhar, porque assim, se o cliente espera isso, já deixa alinhado na primeira reunião que esse não é nosso trabalho.
Nosso trabalho é a proteção patrimonial mesmo, né? Porque o dólar, sei lá, Banco Central solta um relatório. Você vai ter uma análise, você vai ter uma análise, eu vou ter uma análise, o gestor do fundo vai ter outra. Então, assim, para onde o dólar vai passar por tudo isso, né, que o mercado vai absorver. Para onde a ação vai passar por tudo isso. A renda fixa é a mesma coisa. Então, assim, tá fora do nosso alcance, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas é isso que o Edu falou e todos aqui falaram. Tá próximo, né? Apresentar para o cliente, detalhar. O que o Paulo falou é muito importante. Dê mais para quem quer mais e menos para quem quer menos, porque não adianta chegar só com o discurso pronto. Tem cliente que não quer, ele quer só os principais pontos e acabou. Tem cliente que quer saber a garantia, tal. Porque aquela coisa, se você chegar com um discurso para todos, você vai perder muita oportunidade também, né? De falar com mais gente e de cliente falar assim, eu não quero isso. Ele vai falar, não, você é um chato, né? Então, é importante ir se adequando aí para cada cliente também, né? Muito bom. Tinha que valer ponto para a PEC da Ancor esse papo aqui, né? Esse papo aqui poderia ir até a noite, né? Varava a noite aqui falando com esses dois, hein? Tem mais alguma pergunta que você quer fazer, Dudu? Não, eu tô bem satisfeito. Eu queria até marcar uma segunda edição com esses dois aqui, porque eles têm muito que ensinar, né? Muito bom. Eu queria comentar que... E até depois para eu ver, hein? Quero feedbacks. Hoje eu tô naqueles dias que o Edu falou. Hoje tá um dos piores dias do meu ano. Disparado. Tô preocupado aqui com a minha mulher, que não conseguiu pedir Uber para minha sogra pegar meu filho e já me mandou 5 WhatsApp me xingando. Eu tô com uma obra de uma casa que era para ter sido entregue ano passado e hoje eu tive a novidade que vai atrasar de novo e tem fornecedor que foi embora. Enfim, dia não tão bom aqui no escritório também, reunião com a Júlia do jurídico, nossa senhora. Né? As coisas, enfim. E mesmo assim, tô aqui, ó. Então, assim, o que eu fiz hoje? Fui andar, fui até a Juscelina, voltei, almocei sozinho, gosto de almoçar sozinho nesses dias, o Edu me chamou, desprezei ele, almocei sozinho. Me ignorou. Ignorei. E eu gosto muito, daí, final do dia, gente, esporte. Minha dica é esporte e para aqueles que gostam, bebida, também é muito bom. Vinhozinho, moderado, whiskinho, cervejinha, não todos juntos, cada um num dia, é óbvio. É isso. Mas saber extravasar, né? É bom. Seja via esporte, seja saindo para tomar uma com os amigos ali ou com a esposa. É importante. É importante saber relaxar também para manter a sanidade mental. Exato. Né? É isso. Bom, o que você prefere, Fernando? Esporte, bebida? Charuto agora? Esporte, né? Sou um esportista. Como você vai falar isso daí, pô? É verdade, né? Qual que é o seu esporte mesmo, Fernando? Meu esporte é assistir a série no Netflix. Eu sou Não, mas é isso que você falou. É sair daqui, desligar, põe no podcast de um assunto variável aí para mudar mesmo a cabeça, né? E tá novo no dia seguinte, porque o Paulo falou, tem dia que nada dá certo, né? Eu mesmo vou voltar agora para minha mesa, eu vou abrir meu e-mail e tem coisa que eu achava que ia dar certo e não vai dar. Eu vou ter que contornar de alguma forma, né? Mas é importante. Eu gostei aí do papo. Me coloco à disposição para uma próxima aí. Muito bom. Obrigado, viu, gente, Valeu, pela turma, disposição. obrigado. Mesmo num dia bom ou num dia ruim, o Paulo é pau para toda a obra. Sim. Acho que obra não é uma boa palavra aqui para usar agora. Né? Eu uso outra referência. E o Fernandinho é outro, que está sempre à disposição. Obrigado mesmo pelo papo, viu, gente? Valeu. Obrigado. Bom, pessoal, é isso. Nosso segundo episódio aqui do nosso Encontro de Titãs, como vocês viram. Foi uma aula, foi um MBA aqui. E a ideia é continuar nessa linha. A gente vai trazer mais duplas aqui para a gente discutir as melhores práticas, a história, o que a gente pode fazer de diferente para que todo mundo consiga os resultados que espera e seja também titãs aqui no futuro com a gente, né? É isso aí. Valeu, Dudu. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Valeu, até a próxima.